Olá, eu me chamo Gederson Sucolotti e é com grande prazer que eu estou aqui hoje, a convite do Dr. Lair Ribeiro, para falar sobre um assunto muito importante, que é a medicina quântica, sobretudo a biofísica quântica e suas aplicações no manejo terapêutico de enfermidades. Eu tenho pós-graduação em nutriendocrinologia funcional pela Escola do Dr. Lair Ribeiro e psiquiatria. Bem, esse tema da medicina quântica, ele é uma quebra de paradigmas com muitos dos conhecimentos que a medicina convencional vem lidando. A medicina quântica baseia-se nos preceitos da mecânica quântica e evolui dentro de um contexto um pouco separado do modelo médico vigente atual. Ele traz novos conhecimentos, novas perspectivas do entendimento da saúde e da vida humana, e isso então tem algumas modificações que nós iremos discutir aqui hoje para podermos situar essa abrangente área de atuação e suas importantes implicações terapêuticas que nós podemos agora aqui, dentro da área de medicina funcional, integrativa, estarmos usando com os nossos pacientes. Então aqui uma definição, a medicina quântica trabalha com um amplo conjunto de ações terapêuticas focadas no aspecto energético das células, tecidos e órgãos, na busca por soluções clínicas consistentes, investiga a vida além dos limites do átomo, compreendendo o ser humano em termos de oscilação de energia em diferentes escalas de frequência. Nós temos que entender que assim como o universo possui diferentes dimensões, diferentes galáxias, muitas vezes interligadas, aqui, por exemplo, no slide, com um buraco de minhoca, que aproxima duas galáxias distantes, a medicina quântica ela também vê o ser humano por uma dimensão diferente da medicina convencional, uma dimensão que vai além da matéria, uma dimensão que entra nos limites além do átomo. Então nós podemos dizer que a medicina quântica ela é uma medicina vista de uma dimensão que ultrapassa os limites da matéria física, entrando no imponderável, entrando no energético. Então o nosso corpo ele possui várias camadas. Esse é um conhecimento bastante já popularizado dentro das ciências médicas. Nós possuímos conteúdos sólidos, líquidos, gasosos no nosso corpo e componentes energéticos. Então, o corpo humano ele possui um aspecto biofísico, as forças físicas que controlam a pressão arterial, a temperatura corporal, a força, a dinâmica, a eletricidade cerebral, são forças biofísicas que estão na base do funcionamento bioquímico. Sem biofísica não existe bioquímica. Todas as reações químicas que acontecem dentro das células dependem dessa energia biofísica. E a bioquímica, por sua vez, está na base da biologia. Então, para eu ter uma célula viva, eu preciso que essa célula esteja embasada nessas outras duas forças, a bioquímica e a biofísica, que é a mãe de todas. Nós podemos definir que o marco inicial da descoberta da medicina quântica, da física quântica, se deu com Albert Einstein, embora Einstein tenha se baseado em outros físicos. A física quântica diferencia-se da física clássica a partir do entendimento do átomo, da estrutura do átomo. A estrutura do átomo, como nós o conhecemos hoje, composto de um núcleo constituído por prótons e nêutrons e rodeado por elétrons que circulam em órbitas, foi um conhecimento que não foi tão facilmente aceito pela física. E foi praticamente a partir de Einstein que o átomo está sendo, digamos assim, visto como ele é hoje. E a medicina quântica, então, ela parte desse preceito, que existe, além da matéria sólida, energias, campos onde não existe mais uma matéria sólida, mas que permeiam tudo o que existe no universo.
Então, a descoberta da mecânica quântica, né, se deu a partir do emblemático estudo de Albert Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Esse estudo lhe rendeu, inclusive, o Prêmio Nobel de Física de 1921. Graças ao genial trabalho de Einstein, a física passou a aceitar o fato de que em toda massa existe mais energia, ou seja, onda, e menos matéria, ou seja, partículas, do que os olhos humanos conseguem enxergar. Ou seja, se eu for dividindo em milhares de vezes uma esfera de ferro, eu vou chegar num ponto onde ela não será mais sólida como ela era agora no início. Vai haver um espaço vazio no meio dessa matéria, onde haverá uma energia pura dos elétrons. E esse espaço, então, nós chamamos de partícula. Essa matéria vibra, oscila na forma de uma partícula, na forma de uma onda. E a matéria sólida em si nós chamamos de partícula. A mecânica quântica teve embasamento em vários estudiosos, né, que fizeram a base teórica até as suas descobertas e até a sua estruturação. Nós podemos aqui citar Heisenberg e o princípio da incerteza, onde ele mostra que todo estudo científico tem uma contraparte do observador. Max Planck, que é considerado o pai da física quântica, sobre o seu estudo em respeito ao átomo e as suas partículas menores. Niels Bohr, o princípio da complementaridade, de que tudo na natureza se comporta ao mesmo tempo como onda e momentos como partícula. E Erwin Schrödinger, que tentou fazer um estudo sobre as teorias da vida, de onde ela vinha, etc. Então são alguns nomes importantes, né, que embasaram, né, esse processo de estabelecimento da física quântica. E nós temos agora, então, que entender que a partir da física quântica tentou-se levar isso também para o lado da medicina. Então, criando-se a medicina quântica, a qual trouxe, como eu referi antes, novos paradigmas, novos conhecimentos, trouxe novas luzes ao conhecimento médico vigente. Então é importante que antes da gente começar essa discussão, nós possamos aqui citar algumas dessas descobertas, alguns desses prismas de observação dos quais a medicina quântica trabalha. Por exemplo, o estudo da frequência de oscilação de cada cátion. Nós sabemos que nós possuímos em torno de 60 a 70 trilhões de células. E dentro de uma célula chegam a acontecer 100 mil reações químicas por segundo. E essas reações acontecem todas ao mesmo tempo, sem haver interferência uma na outra. Elas acontecem de forma instantânea, sem a gente perceber, de uma forma extremamente poderosa. E isso se deve a esse conceito de oscilação de cada cátion. Cada cátion, cada elétron que nós temos dentro do corpo se movimentando, gera uma informação, né? E essa informação seria como um telefone celular. Uma pessoa pode estar dentro de um ginásio de futebol com 100 mil pessoas, onde lá existe praticamente 90 a 100 mil telefones celulares, e se alguém ligar no número dela, só ela vai receber aquela ligação e ninguém mais vai ouvir o que ela está falando. Dentro da nossa célula acontece isso. E isso é um aspecto controlado pela física quântica celular, pela oscilação de cada cátion. O conceito dos biocampos, dos neutrinos, dos muons, que são forças energéticas que habitam o nosso corpo. Todo o corpo possui uma frequência de oscilação, de vibração, né? Então, essa frequência, ela pode ser benéfica ou pode ser maléfica. E esse biocampo, então, vai gerar toda a estrutura de rede para que a célula funcione. É como se fosse a energia de um motor, né? Sem aquela energia, nada vai funcionar bem. E os neutrinos, então, seriam forças positivas, os muons. Por exemplo, nós temos no peritônio abdominal o potássio estelar, que ele é
ele libera neutrinos. Quando uma pessoa espreguiça de manhã, né, quando acorda, ela está liberando esses neutrinos. Né? A plataforma vibratória que os atletas fazem está liberando neutrinos. Então, uma pessoa, quando está na beira de uma cachoeira, que ela sente aquela energia, os íons negativos, isso são biocampos favoráveis. Por outro lado, existem biocampos negativos. Uma pessoa num centro de uma cidade com poluição, com cargas de 5G, etc., ela está ali num biocampo maléfico. E isso, então, cria no seu organismo possibilidade de adoecimento. Nós temos o conceito da corporeidade da mente, quer dizer, nós temos uma mente inteligente que vive além da nossa consciência, é uma mente corporal. Quando uma pessoa corta um dedo, existe uma inteligência corporal que vai lá e fecha esse dedo. Não é o remédio que o médico deu, não é os pontos que a pessoa recebeu. Isso vai colaborar. Agora, quem vai lá e faz esse fechamento é a chamada body mind, a mente do corpo, a corporeidade da mente. Isso existe e isso controla em grande parte as nossas funções vitais. O conceito de batimento de fase, ondas prováveis, todo elemento químico do nosso corpo emite uma frequência, emite uma oscilação, emite uma vibração. E quando esses elementos se cruzam entre si, pode haver um batimento de fase, gerando uma resultante que foge do esperado. Eu posso ter duas medicações que me fazem bem separadamente, mas quando eu junto ambas, cria-se um batimento de fase e uma onda provável que pode ser negativa ou positiva. Nós temos o princípio da complementaridade de Bohr, que eu já citei, que é o princípio que no corpo nós temos ao mesmo tempo energia e matéria, nós temos onda e partícula. E isso então vai controlar as nossas funções vitais. Eu posso usar medicamentos que vão na parte sólida, na parte biológica, e eu posso usar medicamentos que vão mexer na frequência, na energia. Nós temos o conceito de detoxificação dos metais tóxicos, amálgamas, ligas metálicas, que nós discutiremos mais para frente. Hoje nós sabemos que grande parte dos problemas de saúde são de contaminações. O mundo está contaminado, a água está contaminada, os alimentos, o ar. Isso acaba então poluindo o ambiente interno do organismo e a biofísica quântica, através de princípios de equipamentos, enfim, tem trabalhado muito nesse processo de detoxificação. Nós temos a chamada incompatibilidade frequencial, que são situações onde a pessoa apresenta uma reação porque algo está emitindo uma frequência que é ruim, que é maléfica para o seu organismo. As interferências fotônicas que estão em toda parte, fótons que afetam a nossa saúde, criando o fenômeno da entropia. Entropia é um conceito que tudo tende a voltar para o caos, ou seja, se eu sair de casa hoje e deixar o meu carro na garagem e voltar daqui 3 anos, eu não consigo andar com ele. Ele vai estar com o pneu murcho, a bateria vai estar descarregada, ele vai estar sujo, as fechaduras estarão enferrujadas. É um fenômeno de entropia. Tudo no universo, através das interferências fotônicas, tende a, se não for cuidado, se não for protegido, mexido, ele vai se deteriorando. As cargas parasitárias, que são também essas forças frequenciais vibracionais negativas que podem se acumular no corpo, propiciando campos para que venham então parasitas, vermes, fungos, bactérias e se acampem no organismo da pessoa. Então, muitas vezes não adianta a gente usar, por exemplo, um antibiótico para tratar uma infecção. Eu posso ter eliminado a bactéria, a partícula, mas a informação, a onda, a oscilação, a vibração daquela bactéria fica no organismo. E agora, então,
eu preciso fazer algum processo de limpeza energética dessas cargas parasitárias. Os campos de dente de serra, por exemplo, emitidos pela televisão, que podem ser extremamente maléficos, né, à saúde. Nós temos o conceito do magnetoeletrismo, quer dizer, eu consigo, através de algumas intervenções, criar energias elétricas a partir de magnetismo puro. Existem alguns equipamentos, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, que trabalha com esse conceito. Os miasmas, que é um termo que deriva lá da homeopatia, que são padrões arquetípicos, atávicos, são heranças hereditárias, mas que não vêm por meio genético. Nem tudo que é genético, nem tudo que é hereditário é genético. Tudo que é genético é hereditário, mas nem tudo que é hereditário é genético. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma avó que era tabagista, e ela agora, o neto vai ser asmático, uma predisposição à asma. Isso não vem através de uma alteração genética, é uma alteração epigenética, através das estonas, os reguladores de genes. Então, esse é um atavismo, é um miasma que foi herdado, né, através dos ancestrais da pessoa, mas não por defeitos genéticos, e sim por alterações epigenéticas. O conceito de autopoiese, o corpo ele tem essa inteligência de autocura, então nós não precisamos sempre estar ali fazendo correções, nós temos que deixar a natureza agir. Nós dando todos os suplementos, os nutrientes, o equilíbrio vibracional que o corpo precisa, ele por si só se cura, ele por si só. É só não atrapalhar que o corpo consegue se autocurar. Nós temos a barreira intermente, que é um conceito extremamente importante, que é uma barreira criada por esses 4 minerais, o cobre, o cromo, o cobalto e o selênio, chamada CCCS, que é o que faz a proteção contra adoecimentos. A barreira intermente, ela é uma inteligência que existe, que subjaz a nossa consciência. Quando a gente pergunta assim, quanto é 9 vezes 7? Aquilo vem pronto, 63. Da onde veio aquilo? Isso veio da barreira intermente. A barreira intermente que ela está ali, ela está num sobrenadante, impedindo que tanto as cargas parasitárias, os miasmas, ganhem força e causem adoecimento, como também ajuda que cargas positivas venham à tona e nos colaborem. Então hoje nós conseguimos equilibrar a saúde de uma pessoa modulando essa barreira intermente, através desses minerais. Aí então a importância dos minerais, né? O equilíbrio dos metais, né? na saúde física e frequencial e biológica. Né? Bem, nós temos o mimetismo oscilacional, ou seja, a frequência de um átomo pode imitar a frequência de outro. Aqui o exemplo do alumínio imitando o cálcio. Uma pessoa ingere alumínio, uma contaminação, um peixe contaminado ou cozinhou numa panela de alumínio. Quando o alumínio chega lá na parede intestinal, o enterócito, por um mimetismo frequencial de oscilação, pensa que aquele alumínio é o cálcio e agora ele absorve. E esse alumínio então chega no osso e o osso absorve o alumínio porque ele emite a mesma frequência do cálcio. É como o joio e o trigo, né? Ele engana. Só que o alumínio agora vai se depositar no osso e não vai oferecer um efeito de mineralização. Então, esse mimetismo oscilacional, ele é um conceito importante no que tange às contaminações, né? As poluições, enfim, que podem criar problemas desse tipo, né, no organismo. Nós temos o conceito de nemática, que vem da água. A água possui uma memória. Esse é um dos princípios da homeopatia. Quer dizer, eu pego uma substância e eu consigo, através de dinamizações, de sucção, de metodologia, né, colocar a informação energética, vibracional
daquela substância naquela água. Então a água possui essa capacidade de memória chamada nemática. Nós temos o campo morfogenético, que é um conceito do Dr. Rupert Sheldrake, que fala a respeito de um comportamento que molda a forma, né, de tudo que existe, tanto dos órgãos quanto do comportamento social. Então esse é um conceito muito interessante, né? O campo morfogenético. Por exemplo, animais que quando evoluem, eles saltam muitas vezes, são saltos desiguais. Quando um certo número de indivíduos daquela espécie alcança uma modificação, isso então se transmite para todos os outros. Isso é um conceito chamado campo morfogenético. Então toda enfermidade, no fundo, pelo olhar da biofísica quântica, possui uma frequência ou combinação de frequências de vibração, que se chama de acorde. Essa assinatura oscilacional corresponde ao metal ou combinação de metais. Isso pode ser identificado e eu posso então tratar essa patologia, essa enfermidade em nível frequencial, melhorando a frequência, melhorando a vibração. Eu vou interferir naquela vibração que vai agora restaurar a partir disso o funcionamento bioquímico e, por último, vai repercutir na estrutura biológica das células, né? Essa enfermidade eu posso então reconhecer a sua frequência e emitir então por algum equipamento uma frequência que vai entrar em ressonância com aquela enfermidade, fazendo o tratamento disso. Aqui o exemplo daquela pessoa que dá um agudo com a voz e quebra uma taça. Isso se chama oscilação parasimpatética. Não tem nada a ver com parasimpático. É oscilação parasimpatética, ou seja, a frequência da voz da pessoa que deu aquele agudo entrou em vibração com o cristal da taça, e esse cristal então entrou em ressonância e não conseguiu suportar aquela energia e explodiu. Eu posso reconhecer a frequência de vibração de uma bactéria e eu vou emitir no corpo da pessoa aquela frequência que vai entrar em ressonância com aquela bactéria e pum, eu vou explodir aquela bactéria. Eu vou matar aquela bactéria através de uma frequência. Aqui então nós vamos falar de Royal Raymond Rife, né, uma homenagem a esse grande biofísico, um dos mártires da biofísica, um verdadeiro gênio, né, que embasa grande parte do que se sabe hoje da biofísica quântica aplicada em medicina. Rife, por exemplo, é considerado o pai da medicina bioelétrica. Ele é um físico americano que viveu de 1888 a 1971. Ele foi o criador dos emissores frequenciais, que através da emissão parasimpatética consegue eliminar bactérias, parasitas e outros problemas. Ele criou o primeiro microscópio de vírus do mundo. Ele foi um verdadeiro gênio da óptica, né? E o primeiro microscópio que foi capaz de enxergar um vírus usando essa tecnologia de medicina quântica foi ele. Ele foi o criador da radiofrequência, que hoje é utilizada inclusive para tratamentos de câncer, etc. Royal Rife, então, foi um apaixonado por ótica e gênio da eletrônica. Interessou-se pela medicina, iniciando pesquisas para a destruição de micro-organismos através da imposição de frequências eletromagnéticas. Na natureza, cada molécula emite e absorve uma faixa específica de oscilação. Rife, então, estudou isso profundamente e ele levou muitos anos, onde ele conseguiu, após extenuantes trabalhos, identificar frequencialmente a assinatura espectroscópica de vários patógenos e criou então um equipamento que conseguia emitir uma onda, né, de vibração contrária, e com isso ele conseguiu resolver inúmeros problemas de saúde que com os antibióticos convencionais não se conseguia. Rife identificou essa assinatura espectroscópica individual de micróbios e a frequência de ressonância capaz de os destruir por meio de energia oscilatória.
aqui o que ele fez foi uma coisa extremamente valorizada na época. Depois ele começou a ser perseguido, enfim, politicamente e tal, né? Ele recebeu um doutorado honorário no campo da microbiologia. Aqui o microscópio dele, né? uma obra genial da física, né? Foi capaz de ver coisas que outros muito mais avançado que os microscópios da época. Ele passou por um grande estudo de oncologia, onde ele recebeu pacientes vindo de todos os Estados Unidos com câncer terminal, pacientes que estavam assim, os médicos haviam desistido desses pacientes. Então o Reif, na sua clínica, tratou esses pacientes com seus equipamentos e o resultado, o alcance da sua abordagem foi na ordem de 100%. Ele curou 100% dos pacientes com câncer terminal com os seus equipamentos. Então, em 20 de novembro de 1934, autoridades médicas de todos os Estados Unidos honraram Reif com um banquete em Pasadena, intitulado O Fim de Todas as Doenças. Porque eles consideravam que aquele resultado que ele alcançou com a metodologia, né, dos seus equipamentos nos pacientes oncológicos terminais era algo simplesmente sobrenatural. Então aqui livros hoje, o Reif é uma pessoa cultuada, respeitada no mundo todo, pesquisadores, existem assim médicos trabalhando com seus conceitos, né, em vários campos. E nós então chegamos aqui no aparelho emissor portátil multifrequencial Reif da Matron Tecnologia. Quero falar desse equipamento, que ele trabalha com essa dinâmica de biofísica quântica aplicada, utilizando, né, o emissor portátil frequencial da Matron é indicado para a aplicação de todas as técnicas de Reif. Trata-se de uma abordagem terapêutica absolutamente nova e não invasiva. Ele é composto por um cartão. Esse cartão possui lá a frequência, seja de bactérias, seja de vírus, seja a frequência que vai tratar uma enfermidade ou que vai lançar no corpo a informação oscilacional, por exemplo, de uma vitamina, de um mineral. E esses cartões, então, são colocados no equipamento. A pessoa coloca, então, através de eletrodos, e isso vai ser colocado, né, no seu organismo de maneira frequencial. Né? O gerador possui um microcomputador, né, portátil que opera automaticamente sob o comando de informações residentes nos smart cards. Consiste num recurso terapêutico de vanguarda, tanto na remoção de metais tóxicos por uma cataforese transdérmica e além de uma abordagem quântica, né, presentes em cada um dos 400 smart cards. É importante nós falarmos aqui dos metais tóxicos, né, as ligas e os amálgamas, né, que hoje nós temos aí a poluição, as panelas de alumínio, os amálgamas dentários de mercúrio, que são, né, fontes de grande... A pessoa, cada vez que vai lá tomar uma bebida quente, ela vai liberando, né, aqueles metais que estão no amálgama e isso vai caindo no seu organismo. Então nós temos esse equipamento também baseado na tecnologia de Reif, que é o Toxic Metal Cleaner. Ele consegue fazer uma destoxificação desses metais. O equipamento emite uma frequência, né, que retira 26 tipos diferentes de amálgamas e ligas. Qual é a diferença entre amálgamas e ligas? Eu posso ter um metal tóxico e eu posso ter outro metal tóxico. E eles podem se juntar e formar ou uma liga ou um amálgama. Qual é a diferença? Amálgama é quando um dos componentes desses dois metais é o mercúrio. Eu chamo isso então de amálgama. Quando são dois metais diferentes do mercúrio que se juntam, a gente chama isso de liga. O problema disso é que os amálgamas e ligas, eles não saem do corpo por uma metodologia comum assim. A pessoa pode usar quelação com EDTA, pode fazer métodos, medicações, pode fazer várias metodologias que podem tirar a intoxicação por metais. O problema é que, às vezes, no intracelular,
esses metais se unem e através de forças biológicas eles formam uma liga, formam um subproduto, e esse subproduto não sai da célula a não ser por essa metodologia de Rife. Então, para a limpeza de amálgamas e ligas, esse equipamento é realmente fantástico, né? Ele tira, então, 26 tipos de amálgamas e ligas e 35 espécies de metais tóxicos, por um princípio de cataforese. Esse eletrodo que está ali emite uma frequência que puxa de dentro das células esses metais, levando até uma gase, e parte disso vai sair também pela sudorese, pelas fezes e pela urina. É uma ferramenta de destoxificação poderosíssima. Então aqui a lista de todos os elementos que são destoxificados pelo Metal Cleaner, né? Amálgamas, ligas e metais tóxicos. E a grande vantagem é que ele limpa o intracelular. Os métodos bioquímicos, biológicos, vitaminas, suplementos que tiram metais, que tiram liga, que tiram intoxicações, eles agem no interstício, eles agem no sangue, no plasma, enquanto o intracelular, só os métodos biofísicos assim conseguem retirar. O Pineal Trainer, que é uma metodologia de biofeedback para tratamento e melhora de performance cerebral, que é também um outro equipamento de biofísica extremamente eficaz, né? O pineal aplica pulsos eletromagnéticos no sentido sagital do crânio numa frequência de 0,5 Hz, equivalente às ondas delta. Através de um processo de ressonância, o estímulo liberado no equipamento provoca um arrastamento das ondas cerebrais do paciente para esse ritmo, ou seja, o equipamento emite uma onda e o cérebro então vai se ajustando, vai entrando em ressonância com essa onda, que é a onda delta, que é uma onda responsável por um estado de relaxamento, e essa onda então vai ser lançada para todo o corpo. Isso então volta para o cérebro e há então um processo de retroalimentação positiva, o chamado biofeedback, que vai ajudar em vários contextos da saúde, sistema nervoso autônomo, cardiovascular, respiratório. Então aqui o exemplo de uma pessoa recebendo, né, o Pineal Trainer, o cérebro então vai gradativamente entrando nessa frequência de ondas delta, né? E o interessante é que mesmo após desligado o aparelho, o cérebro continua a emitir por um tempo 0,5 Hz. Essa frequência percorre todo o corpo e retorna novamente ao cérebro, né? Então criando esse processo de biofeedback. A pessoa então ali é uma maquete mostrando como é o equipamento. Ele vem com 2 eletrodos colocados, um aqui na região frontal e um aqui na nuca. E o aparelho tem uma programação própria, a pessoa liga, ela pode juntar isso com processos de mentalização, de programação neurolinguística, de meditação. Ela vai acessar o inconsciente, né? Então, esse tipo de trabalho vai ajudar na harmonia do ritmo das ondas cerebrais, na cognição, no controle do estresse e da redução da ansiedade, mudanças positivas, como eu falei, metabólicas e respiratórias, porque vai regular também o sistema nervoso autônomo, vai ajudar no trabalho de sincronia dos 2 hemisférios cerebrais através do corpo caloso, vai haver uma melhora na condutância elétrica da pele, que isso é um sinal de redução da ansiedade, equilíbrio cardiovascular e do sistema autônomo e facilitação do abandono de uso de substâncias, reduz a fissura por drogas, o uso do pineal. A pessoa pode fazer um protocolo, isso ao longo de vários dias, enfim, né, e vai fazendo um tratamento de neuromodulação, digamos assim, em casa, né? Nós sabemos que o cérebro possui 4 compartimentos funcionais, ele é dividido em 2 hemisférios, esquerdo e direito, e cada hemisfério, através do sulco central, tem uma região anterior e posterior. Cada uma dessas partes trabalha com funções específicas. A parte frontal é mais executiva, é mais cognitiva, a parte posterior é mais sensitiva, o lado esquerdo é mais lógico, matemático, o lado direito é mais artístico. Então, tem que haver um equilíbrio nesses 4 quadrantes cerebrais para haver saúde mental,
né? Nós sabemos que o abaixamento das frequências cerebrais dominantes facilita essa sincronicidade, tanto do lado direito com o esquerdo, quanto a região anterior e posterior, equilibrando as 4 regiões cerebrais, né? Isso, então, aqui a gente sabe que depois de receber o estímulo, né, o cérebro, durante um certo tempo, mesmo depois de desligado o aparelho, ele tende a repetir. Então isso vai facilitando cada vez mais a pessoa a acessar um estado de meditação, um estado de relaxamento, mesmo sem o uso do equipamento, né? Então o cérebro ele vai ser, digamos assim, exercitado. É uma técnica de empoderamento cognitivo cerebral através do Pineal Trainer. Isso aumenta a capacidade perceptual, capacidade de percepção, insights, no planejamento e na tomada de decisões. Isso ajuda na reprogramação mental e na saúde psicológica do indivíduo, na facilitação da memória, melhora a memória, aumento da criatividade. Nós temos uma maior capacidade de relaxamento profundo, que é importante por vários fatores, né? O aumento do QI, quociente de inteligência, as pessoas que fazem regularmente essa intervenção, os estudos mostraram que eles aumentam o quociente de inteligência, aumentam o tempo de reação, né, diante de estímulos. E ele vai agir também na glândula pineal. O nome Pineal Trainer, a pineal é uma glândula que está dentro das glândulas endócrinas maiores, né? Ela produz a melatonina, a epitalamina, que é o hormônio da juventude, a melatonina, que tem a ver com o sono, a dimetiltriptamina, que é um hormônio ainda estudado, chamam alguns de molécula de espírito. Enfim, ela é uma glândula que deixou de ser um órgão vestigial. A medicina convencional há muito tempo encarava a pineal como um órgão vestigial, como um apêndice, quer dizer, não tem função nenhuma. E hoje nós sabemos que não. A pineal ela é considerada uma das glândulas mais importantes, né? Inclusive na metafísica, alguns acreditam que ela seja a conexão entre o físico e o espiritual, enfim, mas a sua produção, o seu funcionamento dentro da dinâmica energética e vibracional do cérebro é extremamente importante. Então ela deixou já de ser há muito tempo um órgão vestigial e se tornou um elemento anatômico hipervalorizado e funcional do sistema nervoso central. O emprego da técnica de biofeedback com o Pineal Trainer oferece um estado de abertura com processos psíquicos subconscientes e a possibilidade de reprogramação mental controlada. Bem, uma outra tecnologia sofisticada, né, antiga, porém sofisticada, que a biofísica quântica tem trabalhado, é a prata coloidal. A prata coloidal, a gente sabe que o elemento prata, ele na antiguidade ele era muito utilizado em utensílios, em garfos, em facas, em panelas, e a prata foi ficando cada vez mais rara, foi sendo substituída por metais mais baratos, como alumínio, etc. E a prata, ela tem uma proteção enorme à saúde. Ela é um elemento com propriedades terapêuticas, inclusive antimicrobianas, de desinfecção, de energia celular, importantíssima. E a prata coloidal, ela pode ser obtida hoje através de equipamentos de biofísica, como o da Matron. A prata, ela trata-se do mais antigo antibiótico da humanidade. Ela é capaz de eliminar cerca de 650 espécies de bactérias. Ele é um bactericida enérgico. Ele destrói a parede celular da bactéria. Então, esses compostos de prata, de colóide, de prata, onde eu consigo retirar nanopartículas de prata e consigo largá-las dispersas num líquido, preferencialmente água, elas conseguem então chegar dentro do corpo e fazer inúmeras propriedades terapêuticas. Ele é um bactericida enérgico, a prata coloidal possui ação antineoplásica, ela também é um poderoso coadjuvante para alguns tipos de cânceres, ela pode inibir a replicação das células. Há milhares de relatos de sucesso do uso da prata em mais de 600 doenças variadas. Ela é um germicida eficaz contra fungos, vírus, protozoários e parasitoses.
A prata coloidal, ela possui uma ação cicatrizante. Então, um tecido lá que a pessoa cortou, quando ela passa a prata coloidal, ela vai ter uma ação cicatrizante. Ele é um estimulante imunológico. Ela aumenta o poder de defesa do corpo contra doenças em geral. Ele é um antimicrobiano de amplo espectro, né? Muito mais amplo espectro do que os próprios antibióticos e não cria resistência bacteriana. Ela promove a diferenciação celular. A gente sabe que a diferenciação celular é um fator importante em oncologia. Um câncer, quanto mais indiferenciado, pior é. A prata ajuda na diferenciação celular, tornando lesões neoplásicas menos malignas. E também é um potente reparador e fortificante. Tem uma ação até antidepressiva. Tem protocolos para depressão onde a pessoa ingere prata coloidal. Ela pode ser passada, né, em regiões do corpo e pode ser ingerida, né? E ela também tem, lembrando lá do conceito de entropia, daquela deterioração progressiva de tudo, que é uma das causas do envelhecimento. O corpo vai ficando deteriorado com o passar dos anos. A prata possui um efeito antientrópico, né? Ela age sobre diversos mecanismos bioquímicos, genéticos, imunes, sistema de reparação celular e determina uma significativa ação benéfica no rejuvenescimento do organismo. Ela tem um efeito anti-aging, a prata coloidal. Ela pode ser usada com o sentido de melhorar, de fortalecer e rejuvenescer o indivíduo. O termo coloide refere-se a uma solução de substâncias compostas num estado em que partículas ultrafinas, nanopartículas, permanecem suspensas em determinado líquido sem dissolverem-se completamente. Esse aqui, então, é o equipamento gerador de prata coloidal. Ele possui 2 bastões de prata, onde vai passar uma carga elétrica, liberando essas nanopartículas dentro da água. Os átomos do material original são obtidos por um processo de lise eletromagnética, a partir de um pedaço maior de prata, um bastão, colocado em água. Essas partículas microscópicas, então, podem penetrar e viajar mais facilmente dentro do corpo. Um outro equipamento de biofísica que eu selecionei é o Photon Emitter. O Photon Emitter, ele possui uma fonte de luz branca, né, que emite pulsos controlados de luz que vai passar através de cristais coloridos ou ampolas de quartzo, e nesse processo de filtragem, um determinado grupo de frequências vai passar. E eu consigo, então, determinar quais frequências vão passar à maneira de um espectrofotômetro. E elas, então, irão corresponder a uma informação quântica ao estilo do Rife, né? A uma vitamina, a um aminoácido, a um floral, ao que for. E vai lá exercer uma ação terapêutica. Fóton, né? Fóton é um elemento que nós precisamos definir. O que é o fóton? O fóton constitui a partícula elementar da energia eletromagnética, não apenas da luz. Ela é o quantum, né, da radiação eletromagnética, do rádio, das ondas elétricas, todo o espectro, os raios gama, todo o espectro eletromagnético utiliza o fóton como a sua moeda. O fóton é um quantum de energia, quer dizer, é a menor porção que eu consigo dividir. Seria a moeda de 1 centavo do espectro eletromagnético, é o fóton. E ele porta, né, ele atua como onda e partícula, embora não possua massa intrínseca. Ele está sempre em movimento na velocidade da luz e pode ser desviado por um campo gravitacional. Isso foi uma das que embasou a teoria da relatividade geral de Einstein. Os fótons são produzidos por átomos quando um elétron salta de uma órbita ou devido a um decaimento nuclear. Quando um elétron sai de uma órbita e pula para uma outra órbita, isso gera um fóton que é liberado. Então aqui nós temos a representação de um átomo, né, formado por núcleo, onde existem prótons e nêutrons, e as órbitas onde circulam os elétrons. Quando um elétron salta em uma dessas órbitas, existe a formação de um fóton. A luz, a gente sabe que ela se comporta
ao mesmo tempo como onda e também como partícula. Aqui, então, a luz do Sol ou de uma lâmpada deriva de uma mistura de muitos fótons com diferentes comprimentos de onda. A visão desse espectro de frequências pode ser obtida a passar a luz através de um prisma. Então, aqui uma fotografia da luz na forma de partícula. A luz, existe um componente material nela também, que a gente vai, então, poder utilizar ambos aspectos no tratamento, né, com a luz. Esse equipamento photoemitter baseou-se muito nos trabalhos do Dr. Marcel Joseph Vogel. Vogel foi um eminente cientista e pesquisador, foi um ícone no campo da cristalografia, luminescência e bioenergética. Ele trabalhou muitos anos para a IBM, né, desenvolvendo inúmeros projetos revolucionários no campo da computação. Ele tem mais de quase 30 patentes em seu nome no campo da informática, leitores a laser, discos rígidos, tudo usando princípios de cristalografia, esses princípios de luz, leitores ópticos, etc. E o outro grande físico que também baseia os estudos que desenvolveram o photoemitter é Fritz Albert Popp, ganhador do Prêmio Nobel, que foi quem descobriu os biofótons e por isso ganhou o Prêmio Nobel e é considerado o pai da biofotônica. Biofótons são radiações eletromagnéticas coerentes e ultrafracas capazes de modular as atividades fisiológicas das células e dos sistemas vivos de ordem superior. A partir desse ponto de vista, biofótons são pacotes de ondas com valor informacional, revelado pelos seus efeitos regulatórios sobre os sistemas vivos receptores das suas mensagens. Ou seja, grande parte do nosso organismo é controlado por fótons. Nós estamos muito acostumados na medicina convencional no estudo dos neurotransmissores. Existe algo além dos neurotransmissores que regulam a função, inclusive neurológica, que são os biofótons. Isso rendeu o Prêmio Nobel de Física ao Dr. Fritz Albert Popp. Em cada célula do corpo humano, aproximadamente 100 mil reações químicas por segundo. O processo de autorregulação e as informações para tais reações ocorrerem devem ser controladas por fótons. Essa foi a conclusão dos estudos de Popp. Ou seja, é essa inteligência, né, a oscilação dos cátions, né, oscilando e gerando fótons, que faz esse controle. Né? Esse mecanismo é, em parte, capturado pela psique e regulado pela consciência. Os biofótons orquestram o corpo e permitem que uma célula saiba o que se passa com as outras. O campo de biofótons possui natureza holográfica, aqui como lá no Star Wars, e pode ativar e inibir processos bioquímicos e colaborar na organização da matéria através de sistemas biológicos de comunicação interna. E aí então nós temos a terapia fotodinâmica com o photoemitter, né, que utiliza então essa tecnologia da laser com conceitos ópticos agindo sobre os tecidos vivos. Cada molécula no corpo humano pode gerar diferente gama de frequências e cores. Quando estimulada por um raio de luz colimada, ao incidir sobre a pele, uma onda eletromagnética com frequência determinada, os átomos das células absorvem a energia incidente e reemitem outras compostas por fótons relativos aos átomos que compõem os elementos de suas moléculas. Então eu posso modificar o funcionamento biológico de uma célula através de interferências causadas por fótons, por biofótons, por cores. Né? Então nós temos aqui 4 grandes exemplos de cores e suas ações biológicas. O verde, 525 nanômetros de comprimento de onda, ele vai estimular o complexo de Golgi, vai ter uma ação na limpeza celular. O azul, 460 nanômetros, ele vai estimular a membrana celular e as suas trocas minerais. A luz amarela, 550, 575 nanômetros, vai estimular a mitocôndria, com uma ação energética, trófica e curativa. E a luz vermelha vai ter um estímulo para o sangue, reológico, e um estímulo anticâncer. Aqui uma menção ao grande Amit Goswami, que é um físico, também hoje dedicado
totalmente a física quântica, a medicina quântica. É um pensador muito interessante de se ler a respeito dele. Ele criou um movimento chamado ativismo quântico, onde ele tenta lançar luz sobre alguns conceitos, né, ultrapassados da medicina, da física clássica, newtoniana, confrontando com os estudos da física quântica e chegando, inclusive, ao entendimento da vida como um todo, nos seus aspectos até espiritual. Então ele criou um movimento chamado de medicina integral, onde ele junta conceitos de física quântica com conceitos de metafísica, da religião, né? E junta tudo isso achando verdades onde ele crê, onde ele mostra que tudo é consciência, que a consciência é que faz tudo acontecer. E que é essa consciência cósmica, né, que governa todos os elementos que habitam aqui o nosso universo e a nossa saúde. Então é uma medicina extremamente sofisticada que ele criou, chamada medicina integral. Ele faz um paralelo entre a medicina convencional, que segue a lógica materialista, newtoniana, a partir de que crê que tudo provém da matéria, né, que vai se organizando em escalas maiores, e a medicina alternativa complementar, que crê na metafísica, que crê num comando descendente, através de forças espirituais, de forças... Enfim, e ele faz todo um compilado a partir disso, né? E ele propõe, então, a medicina quântica primada baseada no primado da consciência, onde a consciência governa tudo. E essa consciência a gente pode chamar de Deus, do que quiser. É uma consciência universal que governa todas as coisas. E ele mostra com o seu trabalho, né, toda essa dedução lógica a qual ele chega a esse respeito. Ele mostra que o nosso corpo possui 5 camadas de corpos de consciência: o físico, né, onde estão os órgãos, por exemplo, o cérebro; o vital, que é a energia que governa tudo; o mental, né, o psíquico; o intelecto supramental, onde estão os arquetipos, né, os arquétipos, né, o inconsciente coletivo; e o corpo de beatitude, que nós podemos chamar de espiritual, enfim. Então, a medicina quântica, ela vai agir basicamente nas forças vitais, no corpo vital da consciência, onde reside ali a barreira intermentes, onde a corporeidade da mente. É nesse aspecto que a biofísica quântica ela ultrapassa o físico e entra nesse tipo de energia de vibração. Nesse setor trabalham a medicina quântica, a homeopatia, a medicina chinesa, a acupuntura, a medicina ayurvédica. No campo vital residem também os campos morfogenéticos que nós falamos anteriormente. Os chakras, uma definição quântica dos chakras, seriam os lugares no físico onde os planos do corpo vital, os campos morfogenéticos, estão representados materialmente na forma de órgãos e sistemas. São lugares onde sentimos o movimento da energia vital, associados aos programas que executam as funções importantes dos órgãos do corpo. Isso está no livro O Médico Quântico, do Dr. Amit Goswami. Então, é um resgate desses conceitos que antes eram considerados leigos, de metafísica, filtrados por um olhar científico e agregados, integrados à ciência médica. É muito interessante esse trabalho dele. Ele trabalha com o princípio da não localidade quântica, quer dizer, forças não locais que agem, né, à distância. Por exemplo, eu posso cortar lá a ponta do dedo do pé e eu vou aplicar uma energia no cérebro da pessoa que vai ajudar, não localmente, eu não vou estar, essa inteligência caminha, né, à distância. É um princípio da não localidade quântica. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, mas como que eu vou usar aqui um aparelho de Rife que vai tratar a depressão com um eletrodo aqui no punho? É porque essa energia, ela age não localmente, ela age à distância. Ela não respeita os limites anatômicos convencionais. Ela caminha dentro, né, do espaço quântico, que é
que é caracterizado por uma lógica de não localidade material. E por último, então, o aparelho TMS Matron 100, que é um aparelho desenvolvido pela Matron para estimulação magnética transcraniana e hoje mais modernamente chamada de estimulação magnética terapêutica, porque abrange aplicações também fora do crânio, fora do cérebro. Uma definição de estimulação magnética terapêutica, ele é um equipamento que possui um capacitor que dispara correntes elétricas de alta potência através de uma bobina de cobre, gerando pulsos magnéticos controlados. A energia emitida é direcionada sobre a cabeça do paciente e atravessa a calota craniana livremente, atingindo de forma direta o tecido cerebral. Ali então está o médico, sou eu ali aplicando numa paciente, né, as duas bobinas de cobre, onde passa uma corrente elétrica e emite esses campos magnéticos, por uma lei da física, a corrente elétrica cria campos magnéticos que entram dentro do cérebro, que atravessam a calota craniana. Os estímulos magnéticos aplicados sobre uma fibra nervosa podem determinar, após o espaço de tempo, modificações duradouras no padrão de estabilidade celular, para mais ou para menos. Isso vai gerar um processo de neuromodulação. Ele vai modificar, porque esse campo magnético lá no cérebro, e pelo princípio do magnetoeletrismo, vai gerar eletricidade dentro da fibra nervosa. Isso feito repetidamente pode modificar de maneira quase que permanente essa energia celular, né? A corrente magnética pode ser direcionada sobre conectomas funcionais, que são redes nervosas anatômicas que ligam partes do cérebro, né? E melhorando essa informação, o trânsito de informações, e melhorando assim funções mentais e psíquicas importantes. Esse é um esquema de mapeamento que a gente utiliza, né? Vai se colocar a bobina, por exemplo, no ponto 1, para estimular o pré-frontal esquerdo, vai estimular, por exemplo, 18 para têmporo parietal esquerdo, e por aí vai. A gente sabe que cada sintoma, cada função tem uma localização dentro do cérebro, então eu consigo com o equipamento localizar esse estímulo. Isso pode ser facilitado com um desenho de uma touca, né? Essas de marcação de eletroencefalograma. O médico então vai saber aonde vai estar aplicando e que tipo de função aquela área ali vai ser influenciada, né? Existem milhares de estudos, né, validando essa técnica. Aqui um estudo do CAMAT, um estudo famoso, tratamento da depressão, né, mostrando que é um tratamento de primeira linha para depressão resistente. Aqui um protocolo para tratamento de dor crônica, né, mostrando que mexe inclusive na plasticidade cerebral, na reorganização sináptica após lesões por dor crônica, por exemplo. Aqui num quadro de insônia primária, né, aqui em conclusão, o tratamento com MT mostra-se mais vantajoso que medicações e psicoterapia para a restauração da arquitetura do sono. Além disso, diminui o nível de despertares corporais e determina melhores efeitos terapêuticos de longo prazo. Então, mostrando que o efeito dela para o sono foi superior a medicações e psicoterapia. Ideação suicida, aqui um outro estudo importante do Journal of Clinical Psychiatry, mostrando que foi significativamente eficaz na redução dessa ideação. Na recuperação do AVC, pacientes afásicos que perdem a fala, né, por lesões na área de Broca, ele foi superior ao placebo na restauração dessas funções, ou seja, o paciente submetido, né, pós-AVC, na fase de reabilitação, ele vai lá na clínica fazer uma série de sessões ao longo de algumas semanas, e isso acelera a reaquisição de capacidades funcionais cerebrais. É uma coisa extremamente interessante. O uso de substâncias, drogas, álcool, aqui um estudo sobre jogo patológico comórbido com cocaína, mostrando também um efeito fantástico na recuperação dos pacientes, não só desse tipo de dependência, mas também tabaco, álcool, maconha, outros tipos de drogas, né? O TMS tem sido utilizado. Aqui um estudo da Brain Stimulation que fez um levantamento, né? Uma meta-análise mostrando quais os achados neurobiológicos do método, né? De pessoas submetidas à intervenção,
mostrou que há uma regulação de neurotransmissores, existe uma ação anti-inflamatória, existe um efeito antioxidante, existe uma atividade neurotrófica, facilitando, através de BDNF, a formação de novos neurônios, o crescimento de sinapses, uma melhora da expressão genética, um alívio neuroendócrino, baixando o nível de cortisol, melhorando o controle do estresse, um efeito sintomático, a pessoa melhora do sono, melhora do humor, né? E um controle da apoptose, quer dizer que é a morte, aquele suicídio celular que acontece às vezes em casos de inflamação, de intoxicações, ele diminui a apoptose celular em caso de pessoas doentes. Né? Aqui uma conclusão que eu coloquei, né? As evidências extraídas de profusa quantidade de publicações científicas ao longo das últimas 3 décadas demonstram um efeito significativo da neuroestimulação magnética no aumento da performance mental de pico e na melhora de tarefas executivas. O empoderamento cognitivo representa uma nova e promissora dimensão dessa técnica. Então o TMS tem sido usado também para pessoas normais que querem melhorar as suas capacidades, né, o empoderamento cognitivo. Né? Aqui um estudo, né, também falando sobre isso, que os métodos, não apenas os métodos de neuromodulação, né, podem ser usados para melhorar a atenção, percepção, memória e outros aspectos cognitivos em indivíduos saudáveis, levando a melhor performance em muitos aspectos da vida cotidiana. O TMS tem sido usado também como ferramenta complementar em sessões de neuropsicologia, melhorando o método, e também para tratamento de dor crônica. Né? As pessoas com dor podem receber uma aplicação localizada, dor periférica. A pessoa com dor nas costas pode-se fazer a aplicação, né, com a bobina sobre os pontos dolorosos. E isso então vai ter uma ação bem legal, porque vai agir sobre a junção neuromuscular também. Né? Aqui então o site da Matron, né, falando, enfim, quem quiser mais informações sobre os aparelhos, sobre do que consiste a empresa, de como ela trabalha, é só entrar lá, www.matron.com.br. Tá ok? Muito obrigado pela oportunidade e até breve.